apyayantu mamangani vakpranaschakshushrothram atho balam indriyani cha sarvani sarvam brahma upanishadam maham brahma nirakuryam mama brahma nirakarud anirakara namastva nirakaranam me astu tadatmani nirate ya upanishatsu dharmaha te mai santu Om Shanti Shanti Shanti. Na aula passada, eu fiz uma breve introdução daquilo que é o capítulo 2 da Kena Upanishad. É um capítulo bem curto, tem ali 5 mantras, mas é um capítulo um pouquinho cabeludo, digamos assim, porque vai precisar, ele vai requerer da gente um tanto de abstração, para que a gente possa compreender a ideia contida nesses mantras. Os mantras parecem um pouco confusos no que eles querem falar, porque ali existe uma ideia de que eu conheço, mas eu não conheço o livre de limitação. E ali na última aula eu falei que os mantras anteriores, esses mantras de contemplação que foram usados ali no fim do capítulo 1, tem muito a ver com isso aqui que a gente vai ver agora, porque naqueles mantras a mensagem transmitida é que Brahman é aquilo que sustenta os sentidos. Brahman é aquilo que sustenta a mente. Brahman é aquilo que sustenta o próprio prana. Então, Brahman é esse sustentador, é esta base que permite que todas estas coisas existam. Ou seja, ao mesmo tempo significa que é aquilo que é presente em todas estas coisas. Então isso facilita o trabalho para a mente, porque a mente pode se relacionar com o próprio conteúdo da mente. A mente pode se relacionar com os sentidos. A mente pode se relacionar com essa vitalidade, essa força que sustenta o corpo. Então tudo isso é palpável para a mente. O que não é palpável para a mente é compreender através de um conceito, através de nomes e através de formas, esta existência, esta base, esta essência, esta consciência, enfim, você pode chamar de todas essas coisas que sustenta todas essas coisas, os sentidos, a mente e o prana. Então, o professor faz um tipo de pegadinha com os alunos que estão ouvindo essa Upanishad, porque ele vai perguntar para os alunos quem é que conhece Brahman. E ali a gente precisa imaginar uma sala cheia de alunos, né? E apenas um corajoso levantando a mão para falar que ele conseguiu sim compreender a mensagem transmitida por esses mantras até aqui, essa mensagem transmitida pelo professor até aqui, e ele vai explicar o porquê ele realmente compreendeu essa mensagem do professor. Ele realmente compreendeu esta mensagem dos mantras que foram falados, né, que foram cantados para eles até aqui. Então a gente chega no segundo capítulo dessa Upanishad. E ali o professor diz o seguinte: Yadi manyase suvedeti daharame vapi
Nunam tvam vetha brahmano rupam yadasya tvam yadaya deveshwathanu mimansyamyeva te manye viditam. Então, esse mantra diz o seguinte: se você, isso aqui é o professor falando, né? Se você considera que conhece bem Brahman, você só conhece um pouco a forma de Brahman. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, ele está fazendo uma referência aos mantras anteriores do capítulo 1, ou seja, você conhece Brahman na forma deste que sustenta os sentidos, na forma deste que sustenta a mente, na forma deste que sustenta o prana. Mas Brahman não é apenas isto. E ele continua: você conhece a forma de Brahman no indivíduo e a forma de Brahman nas deidades. Então, ele falou sobre essas formas de Brahman no indivíduo, né? A mente, os sentidos e o prana. E ele, mais uma vez, pontua essa questão das deidades. Por quê? Porque nós geralmente usamos uma imagem ou um nome de uma deidade, né? Por exemplo, tem um Ganesha aqui atrás de mim. Aqui em casa existem vários nomes e formas dentro dessa cultura, dentro dessa tradição da Índia, mas existem também outros tantos nomes e formas que você pode usar de qualquer cultura, de qualquer tradição. Para quê? Para apontar para aquilo que existe de maior. Esta força maior ou este sustentador de tudo, que você pode chamar de Deus, que você pode chamar de consciência, que você pode chamar do que quiser, que dentro dessa linguagem aqui de Vedanta é chamado de Brahman, ou seja, aquilo que tudo permeia, aquilo que existe de maior, ou até mesmo é chamado pela palavra Ishvara, que é essa ordem, que são essas leis que regem todo o universo. Então, Ishvara, por exemplo, também seria uma forma da gente se relacionar com este livre de limitação, realmente trazendo essa ideia mais abstrata do livre de limitação, porque Ishvara não é uma personalidade. Assim como Brahman não é uma personalidade, né? São sinônimos, mas têm etimologia diferente, digamos assim. Ishvara, então, são essas leis universais. É isso que faz com que o universo funcione como ele precisa funcionar, é isso que faz com que o seu corpo e a sua mente funcionem como precisam funcionar. Então, isso não é uma personalidade, isso não é um nome, uma forma que você possa colocar em algum lugar, mas sim um conjunto de leis naturais, você pode até mesmo chamar isso de mãe natureza, que sustenta o próprio universo, que sustenta a própria existência de todos os nomes e formas. Então, nós usamos dentro de Vedanta essas palavras, mas dentro da tradição védica como um todo, você pode usar também esses nomes e formas, essas deidades, essas imagens. Mas nós vimos ali no capítulo 1 que o professor está dizendo: não são essas imagens sobre as quais as pessoas meditam que é aquilo que é Brahman. Brahman é o livre de limitação, não está limitado àquela imagem ou àquela forma. Normalmente eu gosto de usar a analogia do telefone celular para falar disso. Quando você pega um telefone celular, você não está se comunicando com um pedaço de plástico, metal e vidro. Você está se comunicando com uma pessoa que está além, digamos assim, deste pedaço de plástico, metal e vidro, mas você precisa recorrer a essa ferramenta para alcançar essa pessoa. Então, da mesma forma, nós recorremos a esses nomes e a essas formas, essas imagens, essas deidades, para alcançarmos aquilo que não dá para ser alcançado pela mente imatura,
pela mente despreparada. Então também é interessante a gente pontuar que nesse processo de autoconhecimento é necessário um preparo da mente, é necessário que a mente conquiste ali determinados atributos, determinadas qualidades, para que ela esteja pronta para ouvir este nível de abstração sobre o qual nós estamos falando aqui, sobre o qual nós estamos estudando aqui. Então, a ação nesse sentido, Karma Yoga, também é um meio indireto para moksha. Também é um meio indireto para essa liberdade. Por quê? Porque através das nossas ações cotidianas, através daquilo que a gente precisa fazer todos os dias, nós fazemos um trabalho de preparação, de amadurecimento da mente, uma preparação da mente para quê? Para que quando nós estejamos de frente, diante desse ensinamento aqui, a mente possa de fato compreender a mensagem que está sendo transmitida, porque senão a mente não vai ter a capacidade de assimilar isso aqui. É realmente um estudo com um nível de abstração muito grande e um nível de profundidade muito grande, com o qual, principalmente dentro da nossa cultura, nós não estamos acostumados. Nós não estamos acostumados a lidar com essa força maior, digamos assim, com este Deus, esse divino, ou esta consciência que é livre de limitação. Para a gente, normalmente, sempre existiu uma imagem, sempre existiu um nome, sempre existiu uma forma com a qual a nossa mente se relacionava. E aqui o que a Upanishad está nos propondo é abrir mão disto tudo. Só que para eu abrir mão disto tudo, a minha mente precisa estar bastante preparada, bastante madura. Então, o mantra continua falando: portanto, eu considero que Brahman tem que ser analisado por você. Tem que ser analisado por você, ó aluno. Você precisa se debruçar sobre esse ensinamento. Então, aqui também existe o próprio processo do estudo de Vedanta. A primeira parte desse processo recebe o nome de Shravanam, ou seja, é preciso que você ouça. É preciso que você ouça esses mantras. É preciso que você ouça esse ensinamento. Mas não é simplesmente ouvir. Como eu acabei de dizer, para ouvir esse ensinamento, a tua mente precisa estar preparada. Isso aqui não é um papo para você trocar ideia com seus amigos na mesa do bar. Você não pode chegar na mesa do bar e falar assim: eu sou livre de limitação, eu sou o todo, eu sou a felicidade, eu sou pleno em mim mesmo. Vai parecer papo de maluco. Então, é preciso que haja ali uma contextualização. É necessário que haja um processo de amadurecimento, um bom contato por um longo tempo com esse estudo, para que a gente possa chegar a esse nível de abstração. Você não pode chegar a esse nível de abstração de cara, e nem você pode começar ensinando para os seus alunos ou para outras pessoas sobre o livre de limitação já com esse nível de abstração. É necessário ir pouco a pouco, para que a coisa faça sentido. Então, o professor acabou de dizer: portanto, eu considero que Brahman tem que ser analisado por você. E aí, de maneira surpreendente, digamos assim, o aluno diz ali para o professor: eu considero que conheço o Brahman. E ali, a gente também precisa imaginar o silêncio e a cara de espanto dos outros alunos e a cara de espanto, provavelmente, do professor, que talvez não esperasse essa resposta de um aluno ali no meio da sala de aulas. Então, o aluno vai contextualizar a sua resposta nos mantras a seguir. O aluno diz: Naham mani suvedeti no na vedeti vedacha
Yonastadveda tadveda nona vedeti vedacha. Então, o aluno diz o seguinte aqui para contextualizar a sua resposta. E olha a resposta do aluno, porque aqui que a coisa fica um pouco controversa, um pouco estranha, um pouco, cabeluda, digamos assim. Olha a resposta do aluno. Ele diz: eu não considero que conheço bem. Então, ele está dizendo aqui: eu não considero que conheço bem. Por quê? Porque não posso colocar Brahman em um conceito. Eu não posso colocar Brahman numa fórmula. Não há como eu descrever aquilo que é Brahman. E ele segue dizendo: tampouco considero que não conheço. Conheço e não conheço. Então ele diz: tampouco considero que não conheço, porque ele entendeu que Brahman não pode ser colocado num conceito, não pode ser apontado por um nome ou uma forma. Porém, Brahman não pode ser negado. Brahman é Satyam, e Satyam é aquilo que não pode ser negado. Então ele quer dizer o que com isso? Ele quer dizer que ele compreende que, de fato, existe algo que tudo sustenta. Existe algo que está presente nos sentidos, que está presente na mente, que está presente no prana, que realmente tudo sustenta, mas que não pode ser colocado num escaninho, digamos assim, não pode ser colocado numa definição, não pode ser dito, demonstrado através de palavras. Pode ser simplesmente apontado, como as Upanishads falam, como os textos de Vedanta falam. Por exemplo, o Tattva-bodha diz isso: Sat-chit Ananda Swarupaha. A sua natureza ou a sua forma, Swarupaha, a sua essência é Sat, é Satyam, é aquilo que não pode ser negado, é Chit, é essa consciência que tudo sustenta, e é Ananda, é livre de limitação. Se você fizesse um exercício muito rápido aqui de fechar os olhos e tentar visualizar na sua mente alguma imagem para essas três palavras, você não ia conseguir, porque a mente não alcança essas três palavras. Porém, essas três palavras apontam para algo que não pode ser negado. É como você olhar para as lâmpadas na sua casa. As lâmpadas podem estar apagadas, mas você sabe, pela sua experiência, que mesmo as lâmpadas não estando acesas, a eletricidade existe. Você entende que, mesmo se uma lâmpada estiver queimada, a eletricidade existe. E se a lâmpada estiver funcionando, acesa, iluminando a sua sala, a eletricidade segue existindo, embora você não possa ver a tal da eletricidade. Mas não é porque você não vê a eletricidade que ela não existe. Então, Brahman é aquilo que sustenta todos os nossos sentidos, é aquilo que sustenta a nossa mente, mas é aquilo que não pode ser captado pelos sentidos e pela mente. Então, por isso a gente tem que usar essas analogias. Olha para o oceano, se você tem a oportunidade de ir à praia. Eu tenho a oportunidade de ir à praia, que é pertinho de casa. Então, quando você chega na beira da praia, você olha para o oceano. E, a princípio, você olha para as ondas. E as ondas são esses nomes e formas limitadas. A gente fica preso a esses nomes e formas limitadas a princípio. Mas imagina um dia que você chega na beira do mar e não há ondas. O mar está paradinho como uma lagoa. E ali você vê simplesmente água. Água é a essência de todas essas ondas. E se você olha para o oceano, naquele momento em que não há ondas, você consegue vislumbrar na sua mente, talvez, aquilo que seja
Ananda, aquilo que seja o livre de limitação, porque você não vê o fim do oceano. O oceano parece não ter fim. Então ali a mente consegue ter uma ideia, um vislumbre do que a Upanishad está querendo nos dizer. Por isso nós precisamos dessas analogias, porque essas analogias facilitam o nosso entendimento, tornam esse entendimento palpável para a mente. Então o aluno está dizendo isso. Eu não considero que conheço bem, tampouco que não conheço, porque eu entendo que existe este livre de limitação, porém eu não posso colocar isso numa definição, eu não consigo colocar isso em palavras. Então ele continua dizendo: aquele entre nós que compreende isto, ou seja, não considero que não conheço e eu conheço e não conheço, este conhece o livre de limitação. Então, estas frases são complexas, mas se a gente analisa com cuidado, a gente consegue entender, porque a princípio a mente conhece o que é Brahman através ainda de uma definição. A mente precisa fazer esse exercício e ela com certeza está criando uma definição aí. Você com certeza está criando uma definição na sua mente para este papo tão complexo, tão abstrato que é o livre de limitação. Mas em algum ponto, estando madura esta mente, será necessário abrir mão de todos estes conceitos, que é o que Patanjali também diz, né? Eu volta e meia recorro a Patanjali porque eu ensino bastante o Yoga Sutra e gosto desse texto e gosto de fazer esse paralelo de Yoga Sutra porque a linguagem do Yoga com a linguagem de Vedanta. Patanjali fala ali no fim do capítulo 1 que este entendimento de Brahman, este entendimento do livre de limitação, é totalmente diferente do entendimento de todas essas coisas que vieram antes, ou seja, de todos esses conceitos que a minha mente criou acerca do livre de limitação antes. Então, existe ali um processo de dissolução da identificação com os objetos com os quais a gente se relaciona, que Patanjali chama de Nirodha, que vai culminar em algo que ele chama de Samapati, ou seja, da dissolução de todos esses conceitos que eu tenho acerca de mim mesmo ao longo desse processo de estudo, desse processo de ensinamento. Então a mente tem esses conceitos acerca do livre de limitação que sou eu. E ali a mente vai trabalhando esses conceitos, porque é assim que ela consegue trabalhar. E em um determinado ponto, o que acontece é que a mente consegue de fato, largar todos esses conceitos e se estabilizar neste que não é um conceito, mas o entendimento, a visão definitiva do livre de limitação. Por isso, mais uma vez, também recorrendo a Patanjali, eu uso ali o terceiro sutra, no qual Patanjali diz Tadadrashtu Swarupe Avasthanam. Então, a partir do ponto no qual você deixa todos esses conceitos de lado acerca de quem você é, Tadadrashtu, você vê, você tem a visão de quê? De Swarupaha, ou seja, da sua natureza. Este é o objetivo desse estudo. Então, o aluno aqui começou a explicar para a turma, começou a explicar para o professor tudo o que ele absorveu desses mantras que foram contados no capítulo 1 dessa Upanishad. E esse aluno vai continuar a explicar esses mantras e dar ali, então, a sua visão do livre de limitação para todos nós na próxima aula. Namastê!